Se você está investindo no mercado cripto em setembro de 2022, provavelmente você vai ver a história acontecer diante dos seus olhos. A gente está prestes a ver a maior atualização da história do mercado de cripto, o The Merge, que vai mudar o algoritmo de consenso da rede Ethereum. Mas se você caiu aqui de paraquedas, ou então se você está há meses escutando sobre The Merge, mas ainda não entendeu direito o que ele significa, se prepara, porque esse vídeo vai ser o guia definitivo para você entender tudo sobre o The Merge e conseguir se preparar da maneira correta para esse evento de uma vez por todas. Então bora pro vídeo. E eu vou estar deixando aqui embaixo o nosso guia definitivo sobre o The Merge da rede Ethereum. Esse relatório é totalmente gratuito, ficou com mais de 40 páginas, então já deixa o seu like aqui para poder ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e não esquece de clicar no link aqui embaixo para poder acessar todo esse relatório, que é um dos materiais mais completos sobre o The Merge que já foi produzido em língua portuguesa. Primeiro passo para a gente entender o que é o The Merge é saber o que veio antes dele. Então, antes da gente ter a criação da Ethereum, já existia o Bitcoin, que foi criado lá em 2009, só que existiam algumas críticas que desenvolvedores faziam e de como a gente poderia solucionar elas. A primeira delas era a crítica sobre o gasto de energia da rede do Bitcoin. Ainda naquela época, apesar da rede do Bitcoin não gastar tanta energia quanto ela gasta hoje, existiam muitas críticas sobre como que ia funcionar o crescimento da rede e a sustentabilidade energética dela como um todo. Porque o Bitcoin utiliza o Proof of Work, que é um algoritmo de consenso com base em poder computacional e que várias máquinas têm que ficar resolvendo problemas matemáticos para tentar concorrer pela recompensa de validação da rede. Isso significa que a gente precisaria achar uma alternativa ao Proof of Work para poder adaptar esse dispositivo e solucionar esse dilema do gasto energético. Atualmente, com a rede do Bitcoin se expandindo, a gente está vendo vários debates regulatórios sobre o gasto energético do Bitcoin e, inclusive, essa foi uma das justificativas que a China deu para o banimento da mineração de Bitcoin lá em 2021. Então, ainda hoje, esse é um problema bastante atual e que pode causar muita dor de cabeça para esse algoritmo de Proof of Work que é utilizado nesse tipo de mineração. Um segundo tipo de dilema era o dilema de domínio da rede. Quando algum participante que estava usando o seu poder computacional tentasse, teoricamente, obter o domínio da validação da rede do Bitcoin para tentar fraudar transações e assim por diante. Nesse caso, caso algum participante tentasse exercer esse domínio, ele não seria prejudicado com algum mecanismo que retirasse dele parte dos seus fundos. Bastaria que ele tivesse poder computacional suficiente e aí utilizasse ele para poder tentar validar a rede, só que uma vez que ele falhasse nesse ataque, ele ainda ia ter as suas máquinas consigo e ia conseguir utilizar essas máquinas para tentar um novo ataque e assim sucessivamente. Ou seja, não existe uma punição clara para aquele minerador que tenta atacar a rede. E um terceiro dilema, que ainda continua nesse aspecto de ataques contra a rede, seria sobre tentar exercer o domínio por meio da compra de mais poder de validação. No caso de um minerador que utiliza o Proof of Work, ele tem dois principais custos, que são o custo de hardware e o custo de energia elétrica. O problema é que esses dois custos envolvem uma economia de escala. Quanto mais hardware você compra, é provável que você compre um hardware mais especializado e que cada unidade daquele hardware saia mais barato para você. E quanto mais energia você gasta, mais é provável que você esteja perto de uma fonte de energia mais barata, em que cada montante de energia gasta também vai sair mais barato de acordo com aquela unidade energética. Então esses são três problemas do Bitcoin e que estavam muito relacionados com esse algoritmo de consenso e começaram a gerar esses debates dentro da comunidade. Lá em 2014, o Vitalik, que iria no futuro fundar a Ethereum, publicou um texto referente a um mecanismo que ele visualizou para tentar solucionar esse segundo problema, que é uma punição para os atacantes da rede. Esse mecanismo foi batizado de Slash. E o Slash seria uma forma de retirar o poder daqueles validadores que tentassem fraudar a rede. Ou seja, eles não seriam mais capazes de tentar continuar fazendo essa validação. Posteriormente, esse mecanismo foi rebatizado como Casper, que seria uma forma de tentar garantir que essa punição fosse ainda maior. Então, além de perder o seu poder de participar da rede,
aquele validador ele também teria que travar capital ali dentro, e se ele tentasse fraudar a rede e esse erro fosse identificado e comprovado, aí nesse caso ele perderia todo aquele capital que ele travou para poder ter o direito de participar dessa validação. Esse algoritmo Casper foi proposto ali em 2017 e lá em setembro de 2018, um desenvolvedor da Ethereum propôs no GitHub da Ethereum, que é um site comum para propostas de atualização de software, o que ele chamou de Ethereum 2.0. E é aí que começa de fato toda essa história que ia trazer a gente até o The Merge. A Ethereum 2.0 seria uma atualização enorme na rede da Ethereum e que seria composta por duas fases principais. A primeira delas seria a mudança do algoritmo de consenso da rede, que sairia de Proof of Work, que é o mesmo mecanismo que o Bitcoin utiliza, para Proof of Stake, que seria um mecanismo que utilizaria aquelas ideias de Slashing e Casper que a gente viu anteriormente. O Proof of Stake funcionaria com os validadores travando seu capital para poder participar da segurança da rede, e aí dessa maneira eles receberiam em troca essas recompensas. E se eles tentassem fraudar a rede, eles sofreriam esse mecanismo de slashing, perdendo os fundos que eles colocaram em risco para poder participar dessa validação. E o segundo dispositivo, além dessa mudança de Proof of Work para Proof of Staking, que aconteceria com a Ethereum 2.0, seria o sistema de shardings. E aí entra um outro problema que a Ethereum 2.0 tentaria solucionar. O sistema de shardings viria principalmente para poder tentar deixar as taxas da rede da Ethereum mais baratas e para tentar solucionar o problema do tamanho da rede de blockchain da Ethereum. E para isso a gente precisa entender, afinal de contas, o que é esse sistema de shardings. Os shardings seriam a criação de múltiplas blockchains, então, além daquela blockchain principal da Ethereum, a gente teria várias outras que participariam daquele ecossistema, e na prática isso significaria uma divisão desse poder computacional entre diferentes validadores, e aí, com mais validadores participando da rede, você teria, teoricamente, taxas mais baratas, afinal de contas, se em uma dessas blockchains, ou seja, se em um desses shardings as taxas ficassem muito altas, uma aplicação e um usuário poderia migrar para outro sharding, e também você solucionaria esse problema de tamanho de blockchain, porque você poderia ter validadores diferentes guardando apenas o histórico de uma blockchain específica, ou seja, de um sharding específico. Você não precisaria ter uma máquina guardando o histórico de todas as transações que já foram realizadas, e aí dessa maneira você tornaria a rede até mesmo mais descentralizada. Inicialmente, esse era o planejamento então da Ethereum 2.0. Proof of Stake e sistema de shardings. Mas o que foi acontecendo lá de setembro de 2018 para cá e que mudou tanto até a gente chegar nesse estágio atual de esperar o The Merge da rede da Ethereum? Esse planejamento foi debatido ao longo de alguns meses e lá em maio de 2019 ele ficou de fato pronto com o codinome de Serenity. O Serenity seria o roadmap, ou seja, o planejamento da Ethereum para a implantação das próximas atualizações deles. E funcionaria da seguinte forma: a gente teria primeiro a fase 0, que seria a criação da chamada Beacon Chain. A Beacon Chain seria uma blockchain utilizando esse algoritmo de consenso chamado de Proof of Stake. E ele funcionaria em paralelo com a rede principal da Ethereum, que continuaria com o ecossistema de Proof of Work. E isso deveria acontecer ainda em 2019. E aí, posteriormente, em 2020, a gente teria um evento chamado de Docking. Isso aconteceria criando aquele sistema de shardings da Ethereum, ou seja, a gente teria várias outras blockchains, e aí eles seriam integrados com aquela blockchain que tem o algoritmo de consenso de Proof of Work em conjunto com eles. O docking é muito interessante porque ele foi a primeira proposta de como que a gente resolveria esse dilema que é trocar o motor de um carro com o carro andando, que na prática é como funcionaria essa atualização de algoritmo de consenso da rede da Ethereum. Então você teria vários shardings, um deles continuaria sendo esse algoritmo de consenso antigo, e aí depois você realizaria essa troca para os usuários não serem afetados enquanto a gente está passando por essa atualização. Mas esse vídeo está sendo produzido em 2022 e a gente ainda não teve essa implementação toda e nem essa mudança de algoritmo de consenso, muito menos a implementação desse modelo de múltiplas blockchains com o sistema de shardings da Ethereum. Então o que aconteceu de lá para cá e por que hoje só se fala de The Merge?
Um primeiro acontecimento foram os constantes atrasos de entrega por parte do time de desenvolvimento da Ethereum. Então a gente teve um planejamento que não foi cumprido, principalmente para a entrega da Beacon Chain, que só foi entregue posteriormente lá em 2020. E um segundo motivo foi uma polêmica muito grande em torno dessa implementação do sistema de shardings. Os shardings, a princípio, apesar deles parecerem um santo graal da tecnologia e que solucionaria todos esses dilemas da Ethereum, eles tinham alguns problemas muito graves que estavam sendo, de certa maneira, pouco explorados pelo time de desenvolvimento. O principal deles era que, se a gente dividisse a blockchain da Ethereum em diferentes blockchains, em diferentes shardings, a gente teria uma fragmentação de liquidez e de poder computacional, o que a gente poderia chamar também de perda da composabilidade. Isso significa que aplicativos que estavam interagindo em shardings diferentes, eles teriam que criar mecanismos a mais para poder fazer essa interação, que poderia inclusive não ficar tão clara assim em termos de segurança e de eficiência de capital. E esse modelo de shardings ele estava sendo proposto para ser implementado sem que a gente tivesse uma solução para os problemas que ele poderia gerar. E aí, de certa maneira, ele começou a ficar um pouco atrasado em comparação com o desenvolvimento geral da Ethereum. Depois desse período, principalmente entre a metade de 2021 e a metade de 2022, a gente teve um desenvolvimento muito alto do que a gente chama de plataformas de segunda camada da Ethereum, os Rollups. Os Rollups são uma forma de baratear as taxas da rede para os usuários, porque eles pegam várias transações e enviam para a blockchain principal como se fossem uma única transação com a prova, o hash criptográfico que valida essas transações. E aí, dividindo a taxa com outros usuários, o uso da rede da Ethereum fica mais barato, e aí a gente não precisa mais do sistema de shardings para poder fazer isso para a gente. E aí foi outro golpe no sistema de shardings que deixou a proposta dele ainda mais fraca. E para completar, a gente ainda tinha uma confusão muito grande em torno desse termo de Ethereum 2.0. Principalmente porque muitos usuários achavam que a Ethereum 2.0 seria uma nova cripto e que eles receberiam ela na sua carteira de uma maneira parecida que aconteceu lá com a Ethereum Classic ou então com a Luna Classic. Só que, na verdade, a Ethereum continua sendo uma mesma cripto. E aí começou a aumentar o pedido para que esse nome de Ethereum 2.0 fosse alterado. E aí, com esses atrasos no desenvolvimento, o avanço das soluções de segunda camada, o abandono do planejamento para a criação dos shardings da Ethereum e também com toda essa confusão que estava sendo gerada em torno do nome Ethereum 2.0, a Ethereum resolveu pivotear o seu roadmap para o que a gente conhece hoje como The Merge. Hoje, a gente pode dividir como Ethereum 1.0 essa camada que funciona com Proof of Work e que é responsável pela execução de contratos inteligentes. E como Ethereum 2.0, a gente pode definir a Beacon Chain, que foi essa rede Proof of Stake lançada e que hoje só tem o papel de participar do consenso da rede, afinal de contas foi para isso que ela foi desenhada em um primeiro momento, e também o papel de registrar a questão do staking que está sendo feito, ou seja, dos tokens ETH estão sendo travados para poder participar da validação dessa rede. E a nova Ethereum seria a junção entre a Ethereum 1.0 e a Ethereum 2.0, ou seja, a camada de execução e a camada de consenso em uma Ethereum principal. E esse processo de fusão a gente chama de merge, que significa fusão em inglês. Por isso, hoje, o nome adotado é The Merge e aquele termo Ethereum 2.0 ficou ultrapassado, porque Ethereum 2.0 a gente está se referindo só à camada de consenso de Proof of Stake que existe atualmente, sendo que a Ethereum final vai se chamar apenas Ethereum. E, no final das contas, essa rede Proof of Stake vai absorver essa execução que está acontecendo na rede Proof of Work e a gente vai ter uma Ethereum única que vai ser uma rede funcionando apenas pelo algoritmo de Proof of Stake. O The Merge ele vai ser composto de 3 fases principais e a primeira delas já aconteceu. Essas fases são o Bellatrix Upgrade, o acompanhamento do Total Terminal Difficulty, ou TTD, e, por fim, o Paris Upgrade. O Bellatrix Upgrade é quando a rede Proof of Stake, a Beacon Chain, começa a monitorar os blocos que estão sendo formados lá na rede de Proof of Work, a antiga rede da Ethereum, a Ethereum 1.0. A segunda fase, que é o acompanhamento do Total Terminal Difficulty, é o acompanhamento da quantidade de blocos que estão sendo criados por meio da validação lá na rede de Proof of Work. E quando esse TTD
atinge um valor que já foi pré-definido, aí sim acontece essa terceira fase que a gente chama de Paris Upgrade, que é a absorção dessa camada de execução para dentro da rede de Proof of Stake. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bellatrix Upgrade já foi realizado, a rede Proof of Stake já está acompanhando os blocos que estão sendo minerados lá na rede Proof of Work e a gente está no meio dessa fase de acompanhamento da Total Terminal Difficulty e aí está previsto para que nos próximos dias ocorra finalmente o Paris Upgrade, que é essa mudança do algoritmo de consenso como um todo para as camadas de execução e consenso acontecerem dentro da mesma blockchain. E toda essa atualização só está acontecendo agora porque a gente já teve anteriormente vários testnets e shadow forks que passaram pelo demerge, né? Ou seja, por essa fusão. As testnets são as redes de teste da Ethereum, que são redes muito parecidas, que já estão em desenvolvimento há algum tempo e elas passaram exatamente por esse processo, sendo que a última delas foi a testnet da Goerli e que também foi muito bem sucedida. E os Shadow Forks eram cópias da rede da Ethereum que eram criadas temporariamente só para poderem passar por essa atualização. Então a gente teve no total 10 Shadow Forks que passaram pelo demerge, sendo cópias da rede principal da Ethereum, e ainda mais 6 Shadow Forks que eram cópias da Goerli, que era uma rede de testes da Ethereum, que também passaram por esse processo de demerge. E ao longo desses merges que iam acontecendo, os desenvolvedores iam entendendo os erros que aconteciam e solucionando esses possíveis problemas com vários processos, como foi, por exemplo, o processo de diversificação de clients da Ethereum que aconteceu ao longo desses últimos meses. Os clients são aqueles agentes que fornecem o software para os validadores. Antes, esses clients eram muito concentrados e isso ocasionou alguns erros nessas redes de testes, e esse foi um dos problemas que foi solucionado ao longo do tempo para poder prevenir erros agora na atualização definitiva da rede principal. Mas e aí, será que a Ethereum pode se valorizar depois do acontecimento do demerge? Em primeiro momento, tem duas teses que estão se consolidando muito no mercado com relação a isso. A primeira delas é a tese do Ultra Sound Money e a segunda é a tese do Triple Halving. Sound Money é uma maneira que a gente usa em inglês para poder se referir a um dinheiro sólido, um dinheiro que possui de fato valor intrínseco. Ele era muito utilizado, por exemplo, para poder descrever moedas de ouro em comparação com o papel moeda do dólar. Só que ele também passou a ser utilizado pela comunidade do Bitcoin para poder descrever ele como um dinheiro mais sólido do que as moedas tradicionais emitidas pelos governos. Com Ethereum, a gente teve em agosto de 2021 a implementação da EIP 1559, que começou a queimar uma boa parte das taxas que eram geradas pela rede. E aí, com essa IP, surgiu um meme publicado no Twitter por um desenvolvedor muito conhecido e que é chamado de Ultra Sound Money, que descreve a Ethereum como um dinheiro melhor do que um Sound Money, porque além de ter uma emissão que seria teoricamente travada, ela seria ainda melhor porque a Ethereum seria queimada e aí você teria uma diminuição da quantidade de Ethereum circulantes. A grande verdade é que, primeiro, a emissão da Ethereum não é travada e esse mecanismo de queima ocorre de forma independente com a emissão de novos tokens. Então, a gente tem emissão para poder bancar uma parte dessa validação de uma maneira não tão orgânica assim, e a gente tem a queima de parte das taxas que são pagas para esses validadores. Em momentos que a rede da Ethereum tem uma atividade muito alta, a gente consegue ver essa queima de tokens ultrapassando a quantidade de tokens emitidos. Mas isso não necessariamente é um comportamento que vai acontecer de maneira constante, então não existe uma garantia que essa tese de Ultra Sound Money vai se cumprir, ainda mais quando a gente está falando em um mercado de baixa com pouca atividade na rede. E uma segunda tese seria a tese do Triple Halving. Lá no Bitcoin, a gente tem a cada período de 4 anos a taxa de recompensas de Bitcoin para os mineradores da rede caindo pela metade. E nos últimos ciclos de halving, a gente conseguiu perceber uma valorização do Bitcoin após esse acontecimento. E aí, com isso, começaram a surgir teorias se o mesmo não aconteceria com o Ethereum, porque a gente vai ter, ao mesmo tempo, um aumento das queimas que vão acontecer na rede, uma redução na taxa de emissão, até porque os custos de energia e poder computacional vão ser cortados, então a gente vai precisar de menos Ethereum para poder recompensar os validadores da rede, e a gente também teria um travamento de tokens de Ethereum lá na rede para poder ajudar a validação. Então seriam 3 coisas que iriam acontecer semelhantes a um halving do Bitcoin, que seria esse corte de recompensas que poderiam aumentar o preço da Ethereum. Só que a gente também tem algumas polêmicas em torno dessa teoria. Primeiro que o acontecimento do halving
halving do Bitcoin, ele pode não acontecer novamente acompanhado dessa valorização de preço, principalmente porque atualmente o mercado cripto ele já é mais eficiente em termos de informação distribuída para os investidores de cripto e também porque, mesmo com esses acontecimentos, em um mercado de baixa, pode ser que a gente não veja esse impacto acontecendo de maneira instantânea no preço do token da Ethereum. O que a gente pretende ver, na verdade, por meio da nossa análise e que vai um pouco contrário a essas teses do Ultra Sound Money e do Triple Halving, não é uma valorização exponencial imediata de médio e curto prazo para o token da Ethereum. Na verdade, o que a gente espera ver é um tokenomics da CryptoETH muito mais eficiente, uma rede mais eficiente e com maior alinhamento de interesses entre todas as partes, tanto os validadores quanto desenvolvedores, aplicações, usuários e assim por diante. Isso pode trazer uma valorização muito grande para o token do ETH no longo prazo, quando a gente tiver uma junção desse tokenomics mais eficiente e desse alinhamento de interesses com várias outras atualizações e com o crescimento da infraestrutura da rede da Ethereum como um todo. E aí a gente também tem uma série de opiniões que são propagadas, mas que podem ser fatos ou mitos, e a gente vai trazer 3 das principais delas aqui para vocês. A primeira dessas opiniões que está circulando pelo mercado e que não é verdadeira é a ideia de que o The Merge vai conseguir diminuir as taxas da rede da Ethereum. Essa ideia ela vem muito lá daquele roadmap anterior da Ethereum 2.0 e que a Ethereum 2.0 com o modelo de Shards conseguiria diminuir essas taxas. Só que atualmente, com o modelo de Shards tendo sido abandonado, a diminuição das taxas vai vir principalmente pelo uso de segundas camadas, que são os rollups da Ethereum. Então, esse acontecimento de agora, do The Merge, a fusão que vai acontecer para a mudança do algoritmo de consenso da rede, não tem nada a ver com a diminuição de taxas e a gente não espera que a rede da Ethereum vá ficar mais barata para os usuários por conta dessa atualização. Uma segunda coisa que também está sendo muito dita seria sobre o risco de centralização da rede da Ethereum. Muitas pessoas alegam que o algoritmo de Proof of Stake favorece mais facilmente uma centralização da rede do que o algoritmo de Proof of Work. Até porque existe uma complexidade técnica para poder realizar o staking e existe uma barreira de entrada inicial de 32 tokens ETH, que vão dar um valor bastante elevado para o usuário varejo, para ele conseguir participar da validação da rede do staking por conta própria. E a maioria desses usuários teria que fazer o staking delegando ele para corretoras ou então para protocolos de finanças descentralizadas, como é o caso da Lido Finance. E aí, teoricamente, a gente teria uma concentração muito grande da validação da rede nas mãos de poucos agentes poderiam tomar atitudes maliciosas. Com relação a isso, a gente tem de fato um acompanhamento que precisa ser feito e a gente precisa entender como que a Ethereum vai conseguir se planejar para poder driblar possíveis esforços de centralização e de censura que possam acontecer por parte desses validadores. Mas ainda assim, é importante ressaltar algumas coisas. A primeira delas é que validadores de finanças descentralizadas, como é o caso da Lido Finance, normalmente fazem essa distribuição do staking entre diferentes grupos de validadores. Então hoje, apesar do protocolo da Lido Finance concentrar mais ou menos 30% do staking de ETH, ou seja, 30% dos Ethereums que estão travados lá na Beacon Chain e que vão participar dessa validação quando a rede tiver passado pelo The Merge, estão sendo colocados lá na Beacon Chain por usuários que estão utilizando esse sistema através da Lido Finance. Apesar disso, eles não estão todos concentrados em um mesmo validador. Como eu disse, a Lido Finance faz esse tipo de distribuição. Além disso, a gente tem aqueles 2 sistemas que eu falei anteriormente. O primeiro deles é o sistema de slashing, para poder tirar os fundos daqueles validadores que estão se comportando de maneira maliciosa. E o segundo sistema é a questão da falta de economia de escala para alguém que quer dominar a rede. Então lá no Proof of Work, quanto mais hardware e mais energia você ocupa, provavelmente o seu custo por unidade de hardware e energia ali dentro vai ser menor, você tem uma economia de escala para tentar dominar a rede, enquanto que para tentar dominar a rede por meio do staking, você teria que comprar tokens ETH no mercado a uma velocidade muito rápida, sendo que quanto mais você comprasse, maior o preço do ETH no mercado ficaria, então isso dificultaria muito esse processo de dominação, apesar de que, como eu disse, essa preocupação com a
descentralização do staking é válida e ela tende a ser estudada pelo time da Ethereum ao longo dos próximos meses. E uma terceira opinião que está sendo muito propagada no mercado seria um medo com relação ao saque dos tokens ETH lá da Beacon Chain. A Beacon Chain, como eu disse, é essa rede que atualmente já é o Proof of Stake, que está com a parte de consenso da Ethereum, e é lá que as pessoas que praticam o staking de Ethereum hoje, que significa travar os seus Ethereums para poder participar da segurança da rede, estão depositando os seus ETHs. Atualmente, esses ETHs estão travados e existe um medo que, depois que o demerge aconteça, todos esses ETHs sejam liberados para saque imediatamente. Só que, na verdade, os ETHs só vão poder ser liberados e de maneira ordenada quando a gente tiver uma outra atualização sem uma data prevista ainda, chamada de Xangai. E por meio da Xangai, a gente conseguiria fazer esses saques de token ETH. Como eu disse, eles aconteceriam de uma maneira ordenada, mas também existe a possibilidade que depois que existir essa ferramenta de saque do staking, o staking total de Ethereum até aumente, porque atualmente a gente tem cerca de 10 a 15% dos tokens de Ethereum travados lá na Beacon Chain. Muitas redes competidoras da Ethereum que existem hoje e que têm o sistema de Proof of Staking tem mais de 50% dos seus tokens travados. Isso significa que esse efeito do Shanghai Fork pode ser até positivo ao invés de negativo para o preço do token ETH. E depois que essa atualização do demerge acontecer, quais vão ser os próximos passos da Ethereum? Ali no nosso relatório sobre o Ethereum, a gente separou uma parte exclusiva só para poder falar sobre isso. Depois do demerge, ainda deve acontecer o desurge, o deverge, o depurge e o desplurge, que são outras fases de atualizações também muito importantes para a rede da Ethereum em questão de escalabilidade, de melhora da descentralização e assim por diante. E essas 3 opiniões aqui que eu falei desse fato ou fake para vocês, são só 3 das 10 que a gente separou lá no nosso relatório, e a gente separou de maneira bem organizada quais delas que são verdade e quais que não são sobre essa atualização da Ethereum. Então, se você quer tirar todas as suas dúvidas, não esquece de clicar aqui embaixo e acessar esse relatório de mais de 40 páginas, que, como eu disse, é um dos melhores materiais gratuitos já produzidos em língua portuguesa para você entender tudo sobre a Ethereum e o demerge, que é essa atualização que deve acontecer ainda esse mês. Então não deixa para se preparar só depois que ela já tiver acontecido, já baixa esse relatório para poder obter todas essas informações agora. Se você quiser entender mais ainda sobre o demerge, eu também vou estar deixando aqui do lado o link de uma live que a gente fez para o lançamento desse relatório. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, a gente se vê em um próximo conteúdo aqui no canal e até mais.